Boa noite, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai fazer uma live muito especial com uma convidada muito legal, que é a Andrea Leandro. E a gente vai falar sobre um tema muito interessante. A Andrea já está por aqui, mas eu vou falar um pouquinho dela enquanto as pessoas vão entrando. Então, a Andrea, para quem não conhece, ela é especialista do Personare, terapeuta floral, mestre Reiki, consultora de harmonização de espaços e facilitadora de círculos de paz e dos 28 movimentos do Branding, que é o que ela vai falar um pouquinho no final da live. E também é instrutora de meditação e yoga para crianças e adolescentes. Então a gente vai bater um papo hoje sobre temperamentos, os 4 tipos de temperamentos que existem. E vamos falar como que os óleos essenciais podem ajudar nesse processo. E aí daqui a pouquinho eu vou chamar a Andrea já está por aí. Mas aí vocês vão me avisando aí se o som tá bom, se a imagem tá boa, se vocês estão escutando bem. Me fala, Andréia. Oi, Clínica do Cotidiano, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Som tá bom? Me falem se o som tá bom aí para eu poder chamar a Andréia, se tá bom o volume, se vocês estão escutando. Oi, Ana Paula, tudo bem? Seja bem-vinda. Vou chamar você, Andréia. Então, chamei a Andréia aqui para a gente conversar, começar o nosso bate-papo. Oi, Paula, querida. Oi, Andréia. Tudo bem? Oi, oi, gente, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá tudo certinho? Tô ouvindo você, a imagem tá boa, você também, né? Sem Sim, ecos. sim, só que tá muito. A gente testa com a câmera do celular e aí tá longe. Aí bota aqui e fica pertinho. É verdade, é porque aparece uma imagem só, né, quando a gente tá testando. Ai, meu Deus do céu. Bom, mas acho que tá bom, né, pessoal? E hoje vamos Oi, bater Theo. finalmente, né, Solange? Finalmente, pois é, Vamos. né? A gente tava difícil, mas a gente conseguiu. Vamos fazer uma live bem legal aqui para falar do nosso trabalho, né? Vamos sim, né? Somos muito parceiras lá no Personari, sempre trocando ideias. E esse tema aqui foi uma parceria muito legal, né? Porque eu desde que eu comecei a estudar temperamentos, eu me apaixonei pelo tema. Então, eu acho que faz muita diferença para quem é terapeuta, para quem é professor, para pai e mãe. Para pai e mãe, Uhum. então, é fantástico, que foi onde eu aprendi. Eu estou me vendo meio tremida, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? A imagem tá um pouquinho ruim, mas a gente dá para ouvir você bem. Então, eu vou ter que pedir para alguém não abrir a porta, talvez para a época da internet. Mas essa coisa de internet é fogo, né? Deixa eu só mandar um recado para a família aqui. Ó, abram a porta aqui onde eu tô, porque eu tô com fone aqui, vai ser uma função conseguir sair. Para quem Mas chegou agora, o Theo, seja bem-vindo, Pipoca Astral também seja bem-vindo. Eles estão falando que o áudio tá bom. E a gente vai começar, gente. Para quem chegou agora, a Andrea, eu acabei de falar, ela é especialista do personagem também, como eu. Ela trabalha com algumas técnicas bem bacanas que ela vai explicar um pouquinho hoje. Vai falar sobre o branding, vai falar sobre a gente vai falar sobre os temperamentos, né, os 4 temperamentos que existem, e como os óleos essenciais e a aromaterapia podem ajudar a gente. André, você quer falar um pouquinho sobre você, para se apresentar um pouquinho? bom, pessoal, como a Sol já falou um pouquinho ali do meu trabalho, né? Eu sou facilitadora dos 26 movimentos do Branding, que daqui a pouquinho a gente vai falar lá no finalzinho, né? Primeiro a gente vai falar aqui dos temperamentos. Já faz quase 15 anos, no final do ano, vai fazer 15 anos, que eu falo aqui numa rádio em Santa Maria sobre harmonização de ambiente. Então, meu trabalho é sempre harmonização de ambiente, tanto o externo, a casa, o lar, o ambiente de trabalho, como o interno, seja com meditação, com reiki,
com tantas técnicas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Agora acrescentando os movimentos do Brian Dean, da ginástica cerebral, que ajudam a gente a integrar os dois lados do cérebro, então isso facilita um monte a vida da gente, facilita um monte, várias terapias, e yoga e meditação para criança, né, que já faz faz alguns aninhos, né, então é tão bom trabalhar com as crianças, né, e trabalhar educação emocional, tem desenvolvido também oficinas de educação emocional, assim como círculos de paz, né. E foi nesse estudo todo aí que eu descobri os temperamentos, né, que foi uma coisa muito legal com a Isa Minatel. Indico, né, acompanhar a Isa Minatel, que ela fala muito sobre criança, educação emocional, e essa relação justamente dos pais com os filhos, mas que também a gente pode transportar no ambiente de trabalho, né, com os colegas, enfim, com todo mundo. E aí vem aquela coisa assim muito legal de você observar como as pessoas se comportam e não achar que aquilo ali é uma coisa, ai, a pessoa não gosta de mim, ela não gosta disso, ai, que pessoa mal-humorada que não quer saber de mim. Não, é uma coisa, às vezes, do temperamento dela, do tempero dela. E isso é muito legal, principalmente para a relação de um casal. Imagina um casal. De primeiro, deixa eu falar o que é os temperamentos, né? Senão o pessoal fala, o que é isso? O que é isso? É verdade. Quais são os temperamentos e por que eles existem? Qual é a forma, como que eles começaram, né? Explicar um pouquinho sobre eles. Bom, primeiro começou lá muito tempo atrás, né, Hipócrates falando dos humores. Aí depois vieram outros filósofos que estudam com base nos humores do corpo humano. Eles associaram, chamaram de temperamentos, né? É que ao longo da história teve pequenas variações desses estudos. Então hoje, atualmente, os terapeutas ou quem estuda utiliza justamente como um parâmetro. E é assim que eu gostaria que as pessoas ouvissem, quem está nos assistindo, são parâmetros para você trabalhar com as pessoas, situações, né, ou relacionamentos, com esses 4 temperamentos. Quais são eles, né? Então nós temos o colérico e o sanguíneo, que a gente chama de temperamentos assim mais extrovertidos, e os fleumáticos e os melancólicos, que são os mais introvertidos, são aqueles mais quietinhos. Todos nós, se você for fazer um teste, depois eu coloco ali o meu e-mail, né, o nosso, que depois no Instagram vocês podem mandar uma mensagem pra gente. Eu e a Sol escrevemos um artigo pro Personari, também falando dos temperamentos, e lá também tem o meu e-mail para vocês, se quiserem mandar, para eu mandar o teste para vocês descobrirem qual é o temperamento de vocês. Mas na internet, bem fácil de achar vários testes. Mas por que a importância de eu saber qual é o meu temperamento? Primeiro, desses 4, a gente normalmente tem um mais, assim, que é o que se destaca mais. Normalmente a gente tem, assim, 2 que se destacam mais e os outros 2 é menos, mas nós temos as características dos 4 temperamentos. Tá? Ao longo da vida, eles se caracterizam as fases da vida. Então, por exemplo, o sanguíneo, né, sangue, né? O sanguíneo é aquele assim mais extrovertido, mais alegre, é o arroz de ferro. Sabe, aquele que chega chegando, é alegre, é comunicador, é o vendedor, né? Perfeito para essa função. Então, só que ele assim, ele é meio instável. Assim como ele está alegre, ele está triste, dar bronca não vale muito a pena, porque daqui a pouco ele esquece, enfim, daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais. E nós temos o colérico, que é aquele assim mais raivoso, brabo, né, que busca por justiça. Até no texto que eu escrevi para o personagem, eu associei com os personagens do filme Divertidamente para ficar fácil a associação. Né? Então, por exemplo, o sanguíneo que eu falei, ele se associa bastante, muito parecido com a alegria. Né? A alegria sempre alegre para cima, tentando animar todo mundo. E os sanguíneos, Andréia, eles podem ser um pouquinho mais dispersos também, né? Um pouquinho mais dispersos. Assim, foco é uma coisa que para eles é muito difícil. Porque assim como eles estão interessados aqui, dali que a pouco passou um passarinho, ele já se distraiu, já se foi para outra coisa, e assim se distrai com muita facilidade. Muita facilidade. É uma característica deste temperamento. Pode se confundir em sala de aula com um transtorno de atenção, né? Um TDA ou TDAH. Isso, inclusive, palestra que eu assisti da Isa Minatel, ela até simulou, que foi muito engraçado, assim, uma sala de aula ou uma criança de castigo. Mas depois eu conto isso um pouquinho mais, né? E aí o colérico, né, como eu falei, ele se associa com o personagem raiva. O que acontece com o personagem raiva? Ele busca por justiça. É claro que todos os temperamentos têm aquele lado mais positivo e tem aquele lado que não é tão legal, né? A gente tem que equalizar.
Já os temperamentos mais introvertidos, como o fleumático ou o melancólico a gente já está mais acostumado a ouvir o termo, são aqueles mais quietinhos, parecem mais tristonhos, mais no cantinho deles, mas eles podem estar não interagindo tanto com o mundo externo. Agora, o mundo interno deles, nossa, vai a mil pelo Brasil. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais pra gente como lidar com esse mundinho tão pequenininho, assim, são tão para dentro, né? E o fleumático, tá, então o melancólico a gente associa com a personagem tristeza. E para quem olhou o filme, não vou dar spoiler, a gente sabe o valor que tem a tristeza na nossa vida, né? Então ele é mais introspectivo, ele pensa. Só que às vezes eu pensar demais, infelizmente, pode levar a uma depressão. A tristeza em excesso, né? E o fleumático, que às vezes é o mais difícil de associar, porque se você vai estudar os temperamentos, facilmente você acha a associação. Melancólico com tristeza, alegria com o sanguíneo, a raiva com o colérico, e já o fleumático é mais difícil. Existem alguns estudos que realmente associam ele com o medo, com a personagem medo do filme Divertidamente. Porque o medo, ele é muito precavido. O medo, claro, quando em excesso também não é legal, né? Porque trava a gente na vida. Agora, na medida certa, a gente é precavido, a gente, né? Você não vai botar a mão no fogo porque você sabe que é perigoso, não vai atravessar a rua no cheio do meio de trânsito porque é perigoso. Então, o problema dele é que, desculpa, é que às vezes ele deixa de agir de tanto pensar. É tanta precaução, que quando ele não faz nada. Típico do medo mesmo, né? Típico da pessoa que tem receio de qualquer coisa e fica sempre pensando se aquilo vai ser bom ou não para ela, e às vezes ela não faz porque tem essa questão da insegurança e do medo, né? Então, por isso que é importante a gente assim saber que tem um lado bom, mas tem um ruim. Então, por exemplo, numa empresa, né? Um excelente. Então, gente, não é isso. Vocês podem até fazer o teste vocacional, na avaliação de RH lá, detectar os temperamentos, só não vai botar assim no setor de planejamento, enche de fleumáticos, que eles são ótimos para prever futuro, para fazer planejamento, mas aí não sai do lugar, né? Tu tem que botar lá um colérico no meio. Fica só no mundo das ideias, né? Só, né? Muito ar. Muito, Então, assim, na verdade, o fleumático até a água, né? Ele é bem fluido, né? O ar mesmo, dentro dos temperamentos, é o sanguíneo. Fica só no mundo das ideias, viajando na maionese e no prático, no dia a dia, né? Mas isso que é o legal. Claro, se fosse uma empresa, né, caracterizando cada uma empresa, né, o sanguíneo seria o vendedor. E aquele você vai botar para ali na frente, vai arroz de festa, alegre, faceiro, e aí, não sei o que e tal. Esse é o sanguíneo. O colérico, você é aquele que você quer que bote em ação. Não, vamos fazer. O fleumático planejou e o sanguíneo, desculpa, o colérico bota em ação. Ok, o que é para fazer? Vamos lá, é ação. Ele corre atrás, né? E o melancólico é aquele que fica também pensando ali, planejando também, mas assim, é mais no mundo da ideia. O problema, às vezes, por exemplo, numa criança, numa família, quando você tem assim, a criança melancólica ou fleumática, elas são mais fechadas, elas são mais introspectivas. Então, às vezes, elas não vão ficar tipo, falando o que está acontecendo com ela. Né? Às vezes elas vão pedir, mãe, eu posso jogar, sei lá, vôlei na escola? E a mãe, filha, não dá, o filho não dá. E ela não vai te pedir de novo. Né? E aí tu vai deixar depois a oportunidade daquela criança participar de alguma coisa, porque já que você não atendeu ela naquela hora, de repente ela vai deixar e vai passar. Ou então ela tá com um problema e vem e te chama, mãe, pai, eu queria, sabe, fica naquela... E aí você não deu atenção, ela não vai falar de novo, né? Então isso tem que cuidar muito. Já o colérico, né, o sanguíneo, ele tá ali agitando, ele fala, daqui a pouco ele esqueceu, ele já tá bravo, daqui a pouco ele esqueceu de novo. Essa característica extrovertida deles tem um lado bom, porque normalmente eles não vão esquentar muito a cabeça, quer dizer, vão estourar, esse é o problema, do ser o estourado. Mas se você trabalhando bem disso, eles vão trabalhar o autocontrole, e esse estourar eles vão aprendendo, né, ter um autocontrole, de não ficar brigando, ou quando brigar, dali um pouco já faz as pazes, ou como eu disse do sanguíneo, né, brigou, dali um pouco ele dá bola, daqui a pouco ele tá lá jogando bola, tá fazendo outra coisa, e esqueceu da briga. O colérico não, ele já vai guardar um pouco mais, ele até pode esquecer da briga naquele momento, mas ele vai lembrar depois, ele vai marcar.
Mas Esse é o problema, né? ele guarda e depois ele vem com a questão e retoma, ou ele vai na hora e fala, o colérico? O colérico ele vai mais estourar na hora, mas ele assim, ele não Tá, vai esquecer que nem o sanguíneo. Ele vai guardar aquilo, tá. né? Vai ficar marcado. De repente vem de novo aquela história e ele vai bater. Olha aqui, ó, fulano, naquele dia lá, não sei o quê, né? Ó, não dá. O sanguíneo vai até esquecer. A gente brigou, né? Verdade? Esqueceu. Esqueceu. A característica, assim, é mais forte desses temperamentos. Como eu digo, a gente não é 100% um ou outro. O Steiner, ele até estudou da escola da antroposofia, Antroposofia. ele diz que, comparando ao longo da nossa vida, a criança ela é mais sanguínea, então ela é mais alegre. Mesmo a criança introvertida, ela é mais alegre, ela é mais brincalhona, né? A adolescência é o colérico, é o mais Uhum. revoltado, né? Mais indignado e tal, né? Mas é uma fase, né? Porque uma característica forte do colérico é a justiça, buscar justiça, né? Ali, Teve dessa alguma. adolescência. A Débora que já ela tem certeza que é colérico, quer dizer, só de você falar ela já se identificou, né? Mas às vezes dá uma característica colérico mais forte, mas tem um outro temperamento que vem junto para dar uma equilibrada, né? A gente não é 100%. Existe casos de pessoas que são 100% de um Não, temperamento só? assim, eu acho que é muito difícil. Quando tu vai fazer o teste, quando você consegue equilibrar, como é que é a pergunta aqui? Os temperamentos realmente têm ligação com os elementos astrológicos, assim, qual o temperamento corresponde a qual elemento. Até existe uma tabelinha com essas correlações. Não vou te dizer que é bem certo, porque a questão assim, ó, dos signos, né, é que nós temos o ascendente. Então, por exemplo, aqui Sim. em casa, eu e meu marido somos do mesmo signo, com ascendentes diferentes. Então, tu vê muita diferença nisso. Pelo ascendente, tu vê que tem essa diferença. Né? Então, isso aí até existe, tá? Não vou te dizer assim que não tem, mas existe uma tabela de correlação. Mas é interessante você observar essa característica principal de cada um, né? Dos termômetros, porque mesmo, por exemplo, uma criança. Eu sou colérica. Eu sou colérica. Uhum. Né? Mas assim, aí desde pequena eu chego a falar, pavio curto, eu não sei o quê. Isso já se caracteriza desde pequena. Mas não que eu não tenho o meu lado introspectivo, mas tímida, né? Talvez se eu tivesse algum colega meu aqui da escola, de criança, vai dizer, mas André, a colérica, ela era tímida, quieta. Em ambientes que eu vou, mas aqui, tu tem esse aspecto também um pouco do outro da característica. Agora, pisou no meu calo, né, quando eu era criança, mais nova, né? Mas na hora, né? Já rolava briga, discussão, qualquer coisa. Já as crianças mais introspectivas, elas vão ficar mais tristes, vão chorar, vão ficar mais na dela. Eu que faço círculos de paz, né? Eu fiz, claro, agora na período da pandemia a gente não fez. Mas em sala de aula, quando você ia fazendo o círculo, você notava aquelas crianças que já saíam falando para fora e aquelas outras mais fechadas. Inclusive, até às vezes falam mais para dentro. Né? O introspectivo fala mais para dentro. E como algumas crianças eu conhecia há muitos anos, porque já eram colegas dos meus filhos, quando eu estudei temperamento, eu vi assim, se eu fizer o teste com aquela criança, assim, ó, tu vê de cara que ela é muito característica daquele determinado temperamento. Né? E isso é interessante você identificar numa turma, os professores, porque eles vão aprender a lidar melhor com aquela turma, porque com cada temperamento você sabe lidar. E como eu estava falando da questão de uma turma, né? Esse foi um exemplo que a Examina até usou na palestra que ela deu aqui em Santa Maria. Se você tem uma turma com, por exemplo, 20 crianças, 18 delas têm uma característica mais introspectiva e 2 ou 3 extrovertida, aí o que você vai dizer? Vai achar que aquelas extrovertidas elas têm déficit de atenção, porque as outras todas ficam quietinhas prestando atenção e aquelas 3 ali não param quietas, né? Aí, assim, de um primeiro olhar você vai dizer isso. Não, mas aqueles lá não se encaixam porque a turma é mais quietinha, não sei o quê. Né? E aí, de repente, se não faz uma testagem, porque às vezes a criança realmente pode ter essas características, né? Já se define assim, isso já não é legal. E o inverso é a Uhum. mesma coisa. Você pega uma turma ali com 20 e poucas crianças, a maioria é extrovertida e tem 2, 3 que são mais introspectivos, mais na deles, mais pensativos. Aí você vai dizer também que eles estão lá, que tem, assim, tem déficit de atenção, que não param, não conseguem, não é déficit de atenção, como é que eu vou dizer, são mais lentos, né? Então, assim, é isso que a gente tem que cuidar, porque às vezes é uma característica da pessoa. A mesma coisa, de repente, num relacionamento. Você tem aí um marido que ele é mais extrovertido, mais gosta de festa, gosta de isso, daquilo, né? Ele é um sanguíneo, por exemplo.
E a esposa é uma melancólica ou uma fleumática que prefere ficar mais na dela, não dá muita bola para festa, né? E aí ele vai achar que ele tá, né, um vai achar que um tá contra o outro, e na verdade não, são temperamentos diferentes. O que eles têm que achar é um meio termo para lidar com essa É, relação, porque senão dá banzé, né? E aqui com a uhum. Sol, a gente pode ainda usar os Os aromas. olhos, é. Então, assim, na realidade, quando a gente fala, né, de todos os temperamentos, a gente fala, eu sempre vou falar isso em todas as lives, quem me acompanha já sabe que eu falo muito da lavanda. A lavanda pode ser usada por todos, porque ela vai equilibrar as emoções, né? Então, se a gente tem o colérico, que é um pouco mais agressivo, um pouco mais raivoso, ele vai dar essa equilibrada. Se a gente tem o melancólico que está mais triste, ele também vai equilibrar nessa questão. Então, a lavanda aí ela é um coringa aí que pode estar utilizando com todos, né? E aí eu posso até repassar alguns, né? De novo, você vai falando e eu vou falando alguns olhos para gente, para as pessoas saberem um pouquinho, né? Depois, quem tiver curiosidade, pode ler o artigo que a gente colocou lá os temperamentos, explicou direitinho e colocou os olhos que são de cada um lá, algumas indicações, lembrando sempre, né, que às vezes um óleo pode servir para aquela pessoa, outro não, então vai depender muito da característica aí da pessoa, da condição de saúde, enfim. Então a gente dá só umas dicasinhas, porque o importante é você ter, né, um acompanhamento mesmo no caso da aromaterapia. Então vamos falar um pouquinho do colérico, André. E o colérico você falou que é. Você quer começar pelo colérico ou quer começar pelo sanguíneo? Não, pode ser o colérico, gente, ele é um extrovertido, né? Então ele, assim, ele não tem muita paciência. Então ele precisa desenvolver a paciência, porque ele é totalmente impaciente. Se ele tem que fazer uma coisa, ele busca a justiça. Só que às vezes ele não para raciocinar como é que vai agir com aquilo ali. Então isso tem que cuidar, ele é da ação, não para quieto. Como diz meu marido que eu sou, não sei o termo, não tem medida, né? Porque daí tu quer fazer alguma coisa, tu te envolve, cai de cabeça, vai atrás, não quer nem saber. Né? Não pensa nas Uhum. consequências. O fleumático, né? Já é o contrário. Não, né? Mas então, o colérico ele precisa desenvolver essa paciência, essa calma antes de agir. Né? Então, a essência ideal, mesmo sendo, como eu É, digo, para todos, mas precisa ser a lavanda, com certeza. a lavanda com certeza vai ajudar a dar essa equilibrada. E aí eu gosto do limão siciliano também, né? Porque o limão siciliano ele ajuda a trazer essa paciência que você falou, a deixar a pessoa um pouco mais centrada, a pensar antes de falar, né? Porque aí o limão vai trabalhar as relações e a comunicação. Então ele vai ajudar essa pessoa a ter medida, né? Como você falou, não tem medida, ele vai ajudar ela a ter medida. Então ele é importante nesse sentido. E, por exemplo, quem é mãe ou em sala de aula, por exemplo, que tem uma criança colérica, que temos várias, né, assim, você tem que colocar, por exemplo, ele como seu ajudante, né? Eu tenho um aluno que ele é colérico, ele não para quieto, ele, né, agita demais a aula, coloca ele como seu ajudante. Ele vai se sentir importante, né, naquilo que ele está fazendo. Ele é um bom líder. Ele é aquela criança que a gente tem que cuidar para que ele realmente se torne um bom líder e não uma criança que faça bullying. Porque, como eu digo, no desequilíbrio do colérico, ele pode se tornar mais violento. Né? Então, Uhum. vamos trabalhar isso desde criança com aquela criança, né? Para que ele seja um líder. Então, em casa, que ele ajude. Mas vamos assim, não obriga. Né? Como meu auxiliar, meu ajudante, a sua ação é importante, alguma coisa assim, para que ele se sinta importante e ele realmente fazer uma ação bem legal. Vocês vão ver. Uhum, tá. E aí a gente vai pro oposto aí, vai. Vamos pro fleumático. É o Melancólico? É, fleumático? o fleumático. Melancólico. Olha, é o fleumático, o melancólico, né? Um dos O dois. melancólico, né? O melancólico, ele é muito da dele, no mundo dele. É uma criança mais acanhada. Ele é uma criança assim, ó, isso que tem que cuidar do pai. Ai, meu filho não tem amigos. Ai, aquela preocupação. Ele não tem amigos. Agora, o amigo que ele tem é amigo, sabe? Amigo, aquele amigo do peito, do coração. O bravo é quando é a separação. Uma criança que se muda muito, alguma coisa que é complicado, porque fica difícil ela formar uma amizade. Claro que hoje nós temos redes sociais e tudo mais, mas ele precisa ter aquele amigo. Ele vive muito na mente dele, muito, 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 muito na mente. E é uma criança, né, que o ideal assim para trabalhar com ela, tanto a criança como o adulto. Muitos músicos, por exemplo, não digo todos, mas muitos músicos, artistas são melancólicos, porque através da arte eles conseguem trabalhar com aquele mundo interno dele. Então se tornam excelentes músicos, às vezes pintores ou artistas, né, fazem esculturas, porque daí ali na mão, no mexer,
né? Eles trabalham aquele mundo interno deles. Então, por exemplo, esportes, não adianta querer que eles virem jogador de futebol, jogador de vôlei. Vai ter que estimular esportes mais, assim, individuais. Aí eles podem se dar mais, né? Até caminhada, corrida, alguma coisa assim, mas mais individual. Não que não vou jogar bola, não que eu vou correr, mas não vai ser o esporte deles, né? Então esse melancólico, nesse ensino dele, então, muito tristonho, muita... Como eu disse assim, lembre do filme Divertidamente. Olha a importância que a tristeza tem no filme. Só que a gente tem que cuidar com esse excesso de tristeza, de falta de compreensão. O problema, olha só, o problema é a falta de compreensão. A criança, às vezes, melancólica em casa, o pai ou a mãe vão achar que ele é um mini adulto. Nossa, como essa criança que ele, às vezes não brinca, ou às vezes, como ele está preocupado com tudo, com o mundo, com isso, com aquilo, então acho que é um mini adulto. Mas é uma característica dele pensar, 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 pensar e pensar. Então, faz ele usar esse pensar de uma forma mais criativa. Desenho, pintura, música. Ideal, legal seria a música, porque chega uma hora que cansa essa história de ficar pintando, desenhando. E o adulto também. Busca uma. Ah, não sei tocar violão, não sei cantar, não sei. Olha quanta gente nessa pandemia aprendeu a acabar trocando instrumento. Claro, não vira lá um Beethoven, alguma coisa assim. Mas é uma forma de você trabalhar aquela sua timidez, aquele seu mundo interno. Escrever, né? Quem sabe se torna um escritor, né? Então, enfim, existem São várias mais formas de trabalhar. criativos, né? São mais criativos também. Então, mas tem que ajudar. Às vezes eles vão precisar de uma ajuda, porque às vezes eles não vão buscar isso. Lembra? Introspectiva, é muito eles no mundo Sim. deles. Então, de repente, vão precisar dessa ajuda externa, né, dos pais ou da escola, ou, né, quem identificar, de colocar essa beleza interna que eles têm para fora. E aí é uma forma maravilhosa, né? Uhum. E aí, Aí enfim, a gente pode usar o vetiver aí, porque o vetiver ele traz o aterramento, né? Que você falou no começo, que ele às vezes está meio desconectado. Para trabalhar essa tristeza, essa melancolia, né, que você trouxe, tem o gerânio e o ylang-ylang, que também são óleos bem bacanas aí, porque são óleos que trazem coragem, que ajudam nos estados depressivos, então também a gente pode usar. Quando a gente fala de criança, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque o gerânio e o ylang-ylang, por exemplo, são óleos mais fortes, então assim, numa criança pequena, né, muito pequena, eu usaria pouca quantidade, sempre no colarzinho, né? As crianças a gente usa no colarzinho. Se for adulto, pode usar algum creme, pode fazer algum produto e preparar. Mas na criança pode colocar uma gotinha, né? No colarzinho aromático também, que fica bom. Então eu vejo mais esses óleos nessa característica aí do melancólico. então agora vamos pro oposto, né? Então, sanguíneo. O sanguíneo é o arroz da festa, né? É alegria, felicidade e tudo mais. Ótimo, maravilhoso. Só que o lado ruim é justamente isso. Ele é muito desfocado. Ele é muito avoado. Às vezes ele termina as tarefas rápidas da escola, isso aqui para brincar, para correr, e às vezes aquilo não fica bem feito. Tem que tomar esse cuidado, né? Como eu digo, é o orador, é o que fala. Não quer dizer que ele não seja tímido também. A gente tem que cuidar disso. Que a gente, nossa, fulano fala, fala, fala. E de repente, em algum momento, nossa, mas a pessoa tá tão quietinha na dela. Como eu disse, a gente não é 100% os temperamentos, a gente tem um pouquinho do outro. Então, tem que cuidar disso. A pessoa sanguínea, aquele alegre, arroz de festa, feliz, o problema é esse, que às vezes, poxa, mas fulano, tu me prometeu que ia fazer tal coisa e já esqueceu. Pode acontecer isso. Ele é tão cheio de energia que ele não, não fixa na mente. Então, precisaria de uma coisa para fixar, para focar, lembrar que ele tem que fazer determinada coisa. Porque ele fica envolvido com tanta coisa, às vezes, né? Ou esquece que eu tô aqui, daqui a pouco eu tô ali, daqui a pouco eu tô ali de novo, dali a pouco. E é isso como no caso dos pais, né? Chamar atenção. Entra aqui, sai aqui. Mas não lembra mesmo. Quando vê, ele chegou no final, se você inventou da época do castigo, ele chegou no final, ele nem lembra por que entrou no castigo. Começa por aí. Porque ele simplesmente não se foca nesse detalhe. Não adianta, você tem que trabalhar com ele, mostrar, realmente conversar. Assim como o colérico e o sanguíneo, aqueles que são, né, mais aflorados a energia, mais yang, conversar no momento quente da ação não vai ajudar em nada. Tem que esperar acalmar, deixar passar a raiva, ok. Quando tá mais calmo, aí sim você conversa. Aí você consegue dialogar, aí você consegue argumentar. Porque ficar falando ali, na hora da raiva, vai entrar aqui, vai sair por ali, o colérico vai ficar com mais raiva ainda, e o sanguíneo vai não dar bola.
pode ser assim, ó, virar tudo deboche, brincadeira. O melancólico, por exemplo, uma das formas dele lidar com as situações é, como eu digo, humor. Só que este humor do melancólico pode se tornar sarcástico. A gente tem que cuidar disso. Pode ser sarcástico demais. Mas uma forma dele lidar com aquela melancolia, aquele interno dele, é o humor. Né? E assim como o sanguíneo, vira tudo brincadeira também, pode virar brincadeira, mas ele, como eu digo, esquece. O melancólico grava. Ele grava. Agora o sanguíneo, daqui a pouco ele não tá nem aí. Esqueceu. O sanguíneo, então, a gente também tem uma dispersão, né? Que foi o que eu falei no começo. Tá, Tem. então a gente Grande teria que dispersão. trabalhar com óleos de foco mesmo. O vetiver Sim. também entra aí, né? Porque ele também vai colocar a pessoa no aqui e agora. A gente tem hortelã-pimenta também. Aí para as crianças a gente sempre tem que tomar cuidado, porque como são óleos mais fortes, acima dos 7 anos só. Abaixo não. Mas assim, eles vão trazer essa criança pro foco, para concentração, né? E aí, como eles são alegres, divertidos, eles gostam muito dessa coisa da alegria, né? De bom humor. Os cítricos também ajudam aí a potencializar isso, né? Porque é sempre bom, né? Ter pessoas assim, né? De bem com a vida, que são leves, Equilibrar, né? né? Isso, É, equilibra, né? É que nem esse, o sanguíneo e o colérico, eles têm excesso de energia. Então, às vezes, para acalmar, por exemplo, a aula de meditação, né, que eu devo dar para criança, eles têm que gastar, eles têm que correr, eles têm que pular, correr. Aí, depois que eles gastaram um pouco daquele excesso de energia, aí você medita. Tu vai ver que certamente as crianças que vão mais entrar mais na aula de meditação, provavelmente vão ser as melancólicas e as fleumáticas. As mais agitadas vão demorar, para elas têm que gastar um pouco daquela energia. uhum. E tu tem que conquistar, principalmente criança, né? Conquistar com alguma, né, de alguma forma, de forma lúdica, levar ele para aula. Agora nós vamos para o fleumático, né? Que né, daqueles personagem do Divertidamente é o medo, porque ele é muito precavido. É um excelente mediador, porque ele pensa, ele planeja, ele olha todos os ângulos da situação, né? Só que às vezes ele pensa demais e não chega a conclusão nenhuma. Às vezes você pode até taxá-lo de preguiçoso, mas na verdade não é preguiça, é porque ele realmente fica ali pensando e planejando e como é que eu vou fazer, e aquilo ali acaba não acontecendo, porque ficou tanto. Se ele vai comprar um carro, ele vai pesquisar a Oeiras, vai comprar casa, vai comprar. Tudo ele pesquisa. Pode confiar na pesquisa dele, vai estar tudo Às arrumadinho, vezes bonitinho ali. é um pouco do virginiano, né? Que fica, é É metódico, perfeito, assim. Virginiano. O Pipoca Astral que falou da questão dos signos, né? Eu identifiquei, na hora que você começou a falar, eu identifiquei o virginiano assim de cara. Sim, só que eu sou virginiana com ascendente em Aquários, então já não fecha muito comigo. É, e Lua em Capricórnio, né? Viagem total. Agora, meu marido, que é virginiano em Ares, perfeito. Ele é fleumático. Então, ele é perfeito fleumático. Então, imagina, Então, se a é por gente isso que a dá gente certo, não é pode porque dá certo. associar. É por isso que a gente não pode realmente associar, porque o mapa astral, né, no caso, ele é um conjunto de informações, né? Então fica difícil às vezes a gente fazer essas associações. Talvez você estudar o mapa e depois colocar alguma característica ou outra dos temperamentos, fazendo o teste, tudo, você consiga identificar mais, né? Sim, com certeza. E o fleumático, por exemplo, uma criança, você tem que tornar aquilo, por exemplo, mostrar que aquilo que ele está fazendo é importante, é uma missão. Ele vai respeitar um professor que realmente demonstra que ele tem que respeitar ele. Porque se ele pegar um professor que é desleixado, que não dá muita bola, que não valoriza o trabalho dele, o pneumático, ele realmente tem que ver ali tipo um herói no professor. Né? Não é qualquer professor que vai chamar a atenção dele. Né? E se ele não, não gostar, meu Deus, sai de baixo. Né? Mas eles são muito cuidadosos, realmente. O problema é o excesso de medo. Esse é o problema, Uhum. excesso de medo. Agora, quando ele está no equilíbrio, é perfeito, um ótimo planejador. Então, assim, eu digo, num casal ou numa família, nem sempre todo mundo vai ser igual. Por exemplo, foi um dos exemplos que eu coloquei no texto, né? Você pega, por exemplo, uma mãe que é sanguínea, eu tinha citado no início do casal, mas vamos supor uma mãe, e a criança, ela é melancólica. Ela não, às vezes não vai querer um adolescente, ele não vai querer sair, ele não vai, porque ele é muito introspectivo. Isso a gente tem que dialogar muito, conversar, né, para poder
ajudar. Essas crianças mais introspectivas vão ser mais brincadeiras, não vai ser talvez brincadeiras de jogos, de correr e tal, mas vão ser brincadeiras tipo um tangram, um jogo de tabuleiro. Claro que hoje a gurizada tá mais no videogame, ok, né? Mas se você jogar com elas, elas gostam muito da presença dos pais, da nossa presença, né? A gente brincar junto com eles, eles vão amar, gente, vão amar. Eles gostam muito da presença do pai e da mãe. Mas de uma maneira lúdica, não impositiva, cobrando. Ah, errou, ou fez isso. Não, isso não adianta. Isso não rola com ele. Tem que ser um momento de conexão. Momento de conexão. Uhum. E eles vão amar, independente do temperamento. Tá. Então, aí para esses, a gente tem os olhos do medo, né? Tem vários olhos aí que trabalham o medo na aromaterapia, mas aí eu gosto muito do olíbano e da tangerina, que essa duplinha aí para medo, ela vai atuar muito bem. Então, para ele, a gente pode usar esse daí, né? Esse temperamento pode Isso usar o seria olíbano ótimo. com tangerina, né? Ah, Pode falar. eu queria dizer para o pessoal que for fazer teste de temperamento e às vezes você não se acha no teste, uma dica que a Isa Menetel dá, assim, te imagina, porque como eu disse, ao longo do tempo a gente vai amadurecendo e vai conseguindo equalizar os temperamentos de alguma forma. Por exemplo, uma pessoa muito introspectiva e vai trabalhar no lugar que ela precisa se expor mais. A gente vai aprendendo a lidar com isso. Então, você se imagina lá quando você tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos, que é aquela fase que a gente já saiu da adolescência, que o nosso cérebro já está, o pré-frontal já mais formado, né? Que a gente toma, as nossas atitudes tem mais a ver com a gente, né? Tá correndo atrás na vida e tal. Se lembre daquela época para preencher o seu questionário, que você vai ver. E o seu filho, preencha junto com ele, observe. Eu digo que tem vários testes. Manda e-mail para mim, que é o andreles.2@gmail.com, mas a gente vai colocar nos comentários depois, né, da live gravada, para você acessar o teste. É, a gente não consegue fazer um link com ele, né? Uma planilha, né? Do Excel, esse teste. Eu lembro quando você me mandou uma planilha, Esse, né? que como ali é planilha de Excel, tu tem que marcar e ele já automaticamente preenche, são várias perguntas, né? Mas como eu disse, na Uhum, internet se acha vários testes, vários testes. Eu tá. achei legal esse do Excel, porque ele já te dá a mandalinha, né, digamos assim, com os temperamentos. Eu já fiz mais de um teste e sempre varia um pouquinho o percentual, mas sou colérica, não adianta. Tá. Característica. Então, se alguém tiver curiosidade, quiser fazer o teste, ou manda e-mail para a Andrea, o e-mail dela tá no nosso artigo. Depois da live, quando acabar a live, eu vou colocar o link do artigo nos meus stories, né? Não sei se a Andrea também tem esse link lá que você consegue colocar, mas eu coloco lá no meu. Lá no artigo tem o e-mail dela e vocês mandem e-mail para ela, que ela manda a planilha para vocês. Ou não sei se no direct também você consegue colar esse Excel. Eu acho que não dá. No direct, eu acho que não consegue Não colar PDF, sei. não consegue colar documento. Mas a pessoa me manda o seu e-mail, ou me pede o e-mail, por e-mail, né? Eu coloco lá. A gente Sim. se fala, né? Manda a mensagem que a gente Sim, e se eu coloco encontra no jeito. eu coloco o seu e-mail também nos comentários Isso. do vídeo, né, que vai ficar gravado essa live. Então eu coloco o seu e-mail nos comentários, a pessoa manda para você e recebe em casa, ou em casa, ou recebe no e-mail o teste, porque eu acho que vale a pena, né, fazer para identificar, porque é interessante, né, como você tem a identificação mesmo com aquelas características. E esse teste, André, será que ele é aplicado nas empresas para contratação de funcionários? Você sabe disso? Eu nunca ouvi falar desse teste para Ó, isso. fazem sim. Não às vezes com esse nome, né? Uhum, Como eu pesquisei bastante, existem outras técnicas que eles até não chamam pelo nome dos temperamentos, eles dão outros nomes, mas é os temperamentos. Eu tá. já pesquisei um monte de coisa assim, e até tinha um livro, só que né, tá em outro país lá, que eu achei muito interessante para trabalhar com crianças, mas não veio para o Brasil. Mas quem sabe um dia vem. Mas assim, realmente muitas empresas utilizam um teste, outros testes, não é esse que eu vou passar para vocês, né? Que dão outros nomes, mas é bem as características dos temperamentos. Porque em algumas teorias se desdobram esses temperamentos, como eu falei, em função. É que aqui é uma live, a gente não tem como aprofundar o tema, né? Procurei Uhum, trazer assim o que seria mais interessante para as pessoas saberem características bem específicas, que se você pesquisar na internet acha mais coisas assim, interessantes, mas lembrando que são dois mais extrovertidos, dois mais introspectivos, a gente lembrar que às vezes é uma característica
você, casal, ou pais e filhos, ou colegas, podem ter um temperamento bem diferente um do outro, e se vocês compreenderem isso, faz parte do autoconhecimento. Compreender isso e aprender formas de conseguir lidar um com o outro, nossa, os relacionamentos melhoram muito, 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 muito mesmo. Respeitar que aquele que às vezes é introspectivo, não é que ele não goste de você, é porque é o jeito dele ser mais introspectivo, né? Então tem Uhum. que se aproximar de uma forma assim, legal, gentil. É uma ferramenta para você trabalhar mesmo, né, no dia a dia com as pessoas, né, entender melhor os relacionamentos, as pessoas, as dificuldades de cada um, né, eu acho que isso é super válido. É uma pena, assim, ano passado, em 2019, no início do ano eu fiz com a minha turminha, eu pedi para os pais responderem um questionário, não, era um outro questionário mais simples para criança, e porque eu ia trabalhar ao longo do ano isso, né, das características com as crianças para justamente ajudar elas a se entenderem e tal, né, mas infelizmente a pandemia veio, Uhum. isso aí vai ter que ficar para outro momento, né. Eu acho que é uma ferramenta legal também para os pais, né, também, que você falou bastante, para poder entender também um pouco sobre cada um dos filhos. E eu acho que a dica aqui que a gente deixa também é para as pessoas, quem não viu, eu acho difícil quem não tenha assistido esse filme ainda, mas quem não viu, procura, porque tem nos streamings aí, de vez em quando passa no canal, né, na TV fechada também, na TV aberta. Na TV aberta acho que já passou também algumas vezes. O Já, Divertidamente, né? O Divertidamente é um filme que, nossa, eu assisto sempre, assim, porque é muito bacana. né, eu tenho Então, várias coisas aqui. então, assim, gente, a gente tem o artigo, que depois eu vou colocar nos meus stories, o vídeo, a live vai ficar gravada. Vamos passar o e-mail da Andrea. E a Andrea tem consulta no Personari sobre tudo que eu falei que ela faz, que é terapia floral, reiki, harmonização, o Brandin também, que já entrou, né, nas consultas. Eu também tenho as consultas lá, a consulta de emoções, a jornada, e tem mais uma que é a consultoria. Quem quiser depois olha lá, tá na minha bio. Andrea, não sei onde tá na sua bio também, Andrea, as suas Também, consultas? tá, sim, tá lá. Então, quem quiser, que tiver interesse, pode entrar lá para ver o nosso trabalho. E agora ela vai falar um pouquinho sobre uma técnica que ela está trazendo para o Brasil junto com uma amiga aí, que é o branding, né? Que a gente pode. O branding é uma outra live, mas ela vai dar só uma pinceladinha aí para vocês ficarem curiosos e acompanhar o trabalho dela também, porque está começando esse trabalho aqui no Brasil e ela está fazendo lives, né? Tá fazendo um movimento legal aí. Vai ter cursos, né, André? Conta um pouquinho. Pois é, e gente, nos meus atendimentos, uma das coisas que eu faço é usar os temperamentos, né? O branding ginástica cerebral, né? A gente começou umas lives, deu uma paradinha, porque agora a Denise está vindo ao Brasil, mas ela vem em função de família, né? Vamos continuar com as lives, né? Para apresentar para o povo aqui do Brasil. Porque já existe, o branding já existe desde 1980 e oitenta e poucos, o Paul e a Gail Dennison, que criaram as técnicas, no início voltado mais para as crianças, mas hoje é aplicado tanto criança, adulto, idosos, que são movimentos, são exercícios físicos, né, atividade física, que ajudam a fazer uma integração do cérebro e ajudam a trabalhar tanto na aprendizagem, mas também em melhoria da nossa vida diária. No nosso dia a dia, a gente ser mais feliz, menos estresse. É aprendizagem não baseada em estresse. Justamente a gente fala muito no curso isso, que é baseado em estresse e que o branding não é baseado em estresse. E o branding, os exercícios, tanto trabalho, né, nessa parte mais assim, da educação, então, por exemplo, na escrita, mas muito na escuta, na visão, né? Então, é diferente, né? A gente escutar e ouvir, tem essa diferença, né? As emoções também são trabalhadas com o branding, porque muitas vezes os nossos problemas, às vezes de aprendizagem, às vezes um trabalho que você não consegue lidar direito, porque as suas emoções estão desconectadas. Então, com movimentos, exercícios que a gente faz, trabalha a conexão do cérebro e consegue, né, retomar aquela atividade que você queira. E tem exercícios para foco e atenção, porque isso tem muito a ver com o nosso corpo. Porque a gente às vezes fica na posição, porque assim, gente, uma coisa muito importante que a gente fala nos cursos, né, do branding é o nosso cérebro, gente, ele raciocina mais para sobrevivência. O ponto principal do cérebro é sobreviver. O nosso ponto principal é sobreviver, né? Porque a gente faz tudo
para viver bem, né? Ponto básico de tudo. Então, muitas vezes, o foco e a atenção estão ligados a isso, a gente nem percebe. Então, a gente fica naquela sensação de luta ou fuga que te trava, ou tu corre, o que relacionado à atenção. A minha atenção foge, porque aquilo não é importante para mim, pela minha sobrevivência, indo no ponto mais instintivo, né? Mas, como disse, nos cursos a gente explica bem melhor essa relação. Então, você foge daquele momento que você está ali. Em vez de você estar ali focado no aqui e agora, que aquilo é importante para você, a sua mente foge, escapa. Fora os momentos de estresse, né? Que a gente sabe que aquela comparação que sempre se faz, né? Na época dos homens da caverna, né? Eles, o luta e fuga deles, o estresse deles era uma coisa mais real mesmo, né? Se ele se bobeasse, ele podia morrer. Só que nós, hoje em dia, o que acontece? Não, a gente, qualquer coisa, está estressado. Só que o problema é que a gente não tem um tempo de relaxar. Tipo, o homem da caverna lá, corria, né, buscar a caça dele, ia para a caverna e descansava. Então, dava um tempo do corpo dele relaxar, desestressar, se soltar, porque ele também corria, então isso também ajuda a aliviar um pouco a tensão. A gente não, a gente passa só na tensão, 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 e não distensiona. Aí o corpo não aguenta, ele estressa. Mas a gente vamos dar um exercício, um movimentinho bem simples, né? Tem vários movimentos mais alongados. Mas como eu estou sentada aqui, não dá, não dá para me mexer muito. Uma coisa bem simples assim, ó. Aqui acima das orelhas, acima da Da sobrancelha, sobrancelha. aqui, ó, faça uma pequena massagem. Isso aqui ajuda ali, pontos Esse positivos. movimento aqui, né? Esse movimento de ir para cima e para baixo Aqui, ó. Esse movimento aqui ajuda a aliviar a tensão. Você tá nervoso, tá com muita tensão. Então, respira devagar e massageia. Uma massagem. Mas tá vendo que é um movimento aqui, ó? Uma outra, e você pode fazer como a Denise fez numa das lives, com os braços cruzados. Porque quando qualquer movimento cruzado, o ideal, a atividade física, já estou dando outra dica, atividades cruzadas ajudam a conectar os dois lados cerebrais, lado esquerdo e lado direito, a gente precisa conectar. Então, aqui, fazer um movimento aqui. do contrário, né? Do É, contrário, tá. faz aqui, faz aqui. Ó. Então, assim, Interessante. são vários Mas exercícios. é muito interessante porque, assim, aqueles exercícios que você me passou, eu faço todos os dias, né? De manhã. Eu acordo, faço o que eu tenho que fazer, minhas coisas aqui, medito e tal, e depois eu já faço os exercícios, que você gasta, sei lá, nem 5 minutos fazendo os Não exercícios. dá. É É muito rapidinho. rápido, mas é impressionante como muda o seu dia, né? Eu já estou fazendo desde aquela vez que a gente conversou. Então, assim, e só 5, 6 movimentos. Mas é impressionante como te dá outra. Até eu relatei para você uma vez que eu tinha que fazer uma apresentação Apresentação. online, né? E como eu fiquei focada ali, como foi diferente, como eu percebi a diferença naquele dia, antes que eu fiz o exercício, de outras vezes que eu fiz apresentações, como eu estava focada, como eu estava ali centrada naquele aqui e agora. Né? Então, acho que é bem isso mesmo. A gente faz esse exercício para trabalhar mesmo o nosso dia, e aí você tem a questão de você focar naquilo que você quer para o dia. Então, é bem legal. Vale muito a pena conhecer essa É. técnica. Eu Né? espero, assim, a gente daqui uns dias, né? Espero que vocês me acompanhem aí no meu, no meu Instagram também. Daqui uns dias eu vou anunciar, porque nós temos o Instagram do Branding, que agora a gente mudou o nome, que viu que o Branding o pessoal não estava conseguindo gravar direito. Então é Ginástica Cerebral BGB. O BGB é Branding Brasil. E como eu Tá. estava comentando antes, o Branding foi criado na década de 80. No Brasil, houve uma divulgação há uns 6, 7 anos atrás. Tinha uma pessoa, né, que ele traduziu 2 pequenos livrinhos de Branding, que não existe bibliografia em português, a não ser esses 2 livrinhos pequenos. Só que ele faleceu e aí não se divulgou mais o Branding aqui no Brasil. Então a gente está retomando, eu e a Denise Figueiredo, esse conhecimento na página aqui no Instagram, que é Ginástica Cerebral BGB. Então ficou mais fácil do pessoal gravar. Tá? Uhum. Logo, logo a gente está retomando as lives. Vai ter um curso em novembro. O Tá curso, ele aí é mais... já. Né? Já está pertinho, gente. O ponto do curso é o aprofundamento, porque a técnica você pode usar no seu dia a dia para melhorar a sua vida. Você pode usar nas suas terapias junto. Eu, por exemplo, hoje atendi uma criança o fazendo o branding no início. Ajuda até a conectar, desestressar um pouco no início ali. Movimento. Então, realmente movimento.
você faz movimentos, como a Sol falou, né? São vários movimentos que você faz que ajuda a integrar o cérebro, ajuda a desestressar, ajuda a relaxar. E alguns, claro, são focados. Então, imagine você que é professor fazer isso em sala de aula, ou fazer isso no seu ambiente de trabalho para ajudar a relaxar, antes de uma reunião, você vai ter uma reunião tensa, complicada, ou vai dar uma palestra, faz os movimentos antes. Ajuda a relaxar, se soltar, o seu cérebro a conectar. Até um outro movimento, vou dar outra dica aqui antes de sair, antes da gente encerrar. Visualizar um X, ou desenhar um X bem grande. Esse movimento ajuda a conectar os dois lados cerebrais. Principalmente, por exemplo, meu pai que teve um AVC, teve 2 ano passado, num deles que teve prejudicou a visão, eu dizia para ele, visualiza um X e desenhe um X. No início ele nem conseguia ver o X. E depois já conseguia conectar esse X. Então, como eu digo, isso aqui são 2 movimentos super simples, né? Tem outro bem, né? Marcha cruzada, movimento cruzado, né? Então, enfim, são várias coisas. Acompanha a gente, logo logo a gente está divulgando mais informações, graças só por essa divulgação também, né? Porque eu sou apaixonada, desde que eu conheci o Brandinho, eu me apaixonei pela técnica, né? Eu sei que ela faz pela simplicidade, ajudar muita gente no dia a dia, né? Eu adoraria que tivesse em todas as salas de aula, né? Para todos os professores, somente nesse período de pandemia, que foi complicado para as crianças, para os professores, né? Ajudar as crianças a aprender, a focar. E como eu digo, assim, uma coisa legal do branding, que qualquer profissional pode utilizar ele agregando a sua técnica, né? Eu acho que ele uma somatória. De repente você usa um tratamento, uma terapia que demora às vezes para ela conseguir ter o efeito que você gostaria naquela criança, que lembra temperamento. Porque às vezes aquilo que eu quero utilizar com a Sol, que tem um temperamento diferente do meu, mas, poxa, eu uso aqui com fulano, fulano, fulano e não funciona, e com a Sol, né? Por quê? Temperamentos diferentes, são formas de encarar diferentes. Já o Bar do Floral já falava isso. Quando ele fosse, ele falava das características das pessoas, né? Temos aqui reunido 5, 6 pessoas, todas estão com gripe. Cada uma vai reagir de um tipo diferente, porque são personalidades, temperamentos diferentes. E encaram Sim. as coisas de forma diferente. Eu acho que agora, principalmente agora nessa época de retomada, né, das escolas, né, do presencial, tudo, o quanto foi perdido aí com essas crianças, né, nesse processo de 1 ano e meio que ficou praticamente dentro de casa online, né? Alguns começaram a voltar um pouquinho antes. Acho que trabalhar com essa técnica vai ser fantástico para poder trazer de novo essas crianças, né, para o mundo, né, da escola, enfim, acho que é muito importante. É uma técnica que está chegando aí para ajudar muita gente, né? Então vamos Né? acompanhar. Logo, logo tem artigo, talvez demore um pouco, mas logo, logo vai sair um artigo sobre branding também no Personari, né? Esperamos. Vai saber. Sim, até eu estou dando palestra para escola, para escolas também, para escolas, não como digo, para as CREAs, né, que são ligadas à educação. Então, assim, já estou divulgando, assim, à medida do Uhum. possível. Então, vamos espalhar pelo Brasil inteiro, porque já existe no mundo inteiro o branding, em vários países no mundo inteiro. E agora aqui no meu país querido, né? Vamos levar para as escolas, para que as crianças, os professores, todo mundo desestresse. E vocês viram, ó, uma colérica, professora de meditação para criança. Então, é possível. É possível. Ah, ai, André, muito bom, viu? Muito bom falar com você. Que bom que a gente conseguiu fazer essa live, que estava emperrado, mas agora foi, né? Foi logo depois do Mercúrio Retrógrado, você vê? Não foi Abriu, combinado, era para a abriu. gente ter feito semana passada, né? Que a gente tinha combinado semana passada, mas acabou o Mercúrio Retrógrado, a gente conseguiu fazer a live. Essa A aí, gente deu certo. vai fazer outras lives também para falar sobre outros assuntos em breve, né, André? E eu agradeço muito por você estar aqui comigo. E, gente, vai ficar tudo lá depois na live, né, na gravação, e depois eu vou colocar nos meus stories também. Mas acompanhe a Andréa, manda e-mail para ela para pegar o, o Excel, Teste do planilha de temperamento. Excel, teste do temperamento, né? Grata, querida Sal, adorei esse nosso bate-papo, te adoro. Diretor se conhecer pessoalmente, né? Mas por Vamos, enquanto, vamos. virtualmente aqui, ó. Vou para Santa Maria. Vou para Santa Maria. Vem, Deixa as vem, coisas vem, vem. melhorarem que eu vou para Santa Maria, tá bom? Ai, vem, querida. Então tá, Muito gratidão, grata. Andréia. Gente, Gratidão. boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui. Quem perdeu a live, depois assiste, que vale a pena. Beijo, Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. boa noite. Boa noite.